Porque tantas mulheres estão cansadas. E eu não estou falando aqui cansaço físico, sabe? Apenas o cansaço físico. Eu estou falando daquele cansaço que aparece quando nós passamos muito tempo tentando sustentar algo. Uma imagem, uma expectativa, uma versão de nós mesmas. E uma das coisas que eu mais observo na geração que nós vivemos hoje é uma geração extremamente preocupada com a aparência. Quando eu falo aqui de aparência, eu não estou falando apenas da beleza, sabe? Eu estou falando na necessidade constante de parecer alguma coisa. Então, parecer segura, parecer bem-sucedida, parecer interessante, parecer inteligente, forte, feliz. Nós vemos muito isso hoje em dia. Isso é tão curioso porque nós nunca tivemos tanto acesso à informação sobre comportamento, imagem, comunicação, desenvolvimento pessoal como nós temos hoje. Mas ao mesmo tempo, nós vemos que cada vez mais mulheres se sentem inseguras, cada vez mais ansiosas, cada vez mais se comparando, sabe? Comparando as suas vidas com a de outras pessoas, outras mulheres, comparando o seu casamento, o seu trabalho, enfim. E por que será que isso acontece? Por que alguém que pode ser bonita, talentosa, admirável, bem vestida, ainda assim vive insegura? Por que algumas mulheres passam a vida inteira tentando provar alguma coisa, tentando provar o seu valor? Por quê? Bom, eu creio que o problema, na verdade, ele está no lugar onde nós estamos tentando encontrar o valor. Porque quando o nosso valor ele depende da aparência, nós nos tornamos escravas da aparência. Quando o nosso valor depende da aprovação, nós nos tornamos escravas de aprovação. Quando o nosso valor depende de comparação, nunca será suficiente, nunca. Sempre existirá alguém mais bonita, mais inteligente, mais bem-sucedido, mais reconhecida que você, sempre. Então, assim, isso cria uma corrida impossível de vencer. E por que nós vamos ficar vivendo assim? Isso cansa, isso traz esgotamento. E assim, o que eu creio hoje? Que uma das maiores crises do ser humano, não é só da mulher não, é do ser humano. É a crise da identidade. Então nós devemos fazer essa pergunta: quem você acredita que você é? Porque a forma como nos enxergamos influencia absolutamente tudo na nossa vida. Influencia tudo, a maneira como nós entramos no ambiente, a forma como nós falamos, como reagimos a críticas, tudo, a forma como nos relacionamos com Deus, com outras pessoas, a forma como nós construímos relacionamentos, até a forma como nós nos vestimos. Tudo isso depende como você se enxerga. E assim, nós sempre ouvimos muito, né, que nós devemos olhar para si, olhar para nós mesmas, para descobrir quem nós somos. Só que a fé cristã, ela apresenta um caminho diferente, sabe? Ela nos ensina que não descobrimos quem somos olhando primeiro para nós. Nós precisamos, sim, buscar autoconhecimento, mas nós descobrimos quem nós somos olhando para Cristo, olhando para o Senhor, para o nosso Criador. E isso muda tudo. Quando nós decidimos olhar para nós primeiro, nós encontramos limitações, insegurança, instabilidade, medo. Só que quando nós olhamos para Cristo, nós encontramos a referência correta. Nós encontramos propósito, direção, nós encontramos identidade. Mulher, você que está cansada. Por quê? Por que as mulheres estão cansadas? Porque eu creio que elas estão errando o alvo. Então, arrume a sua rota. Você pode estar indo na direção errada, em olhar muito para si, sabe? Olhe para Cristo. Invista tempo na palavra do Senhor. Invista tempo em se relacionar com Deus, em conhecer quem Ele é, porque assim você conhece a Ele, ao seu Criador, ao seu Pai, e você conhece quem você é nele também. Essa é a sua real identidade, sabe? Eu também vou gravar um vídeo falando sobre quem você é em Deus. Mas busque isso. O Senhor quer se relacionar com você de uma forma individual. Leia a palavra, se alimente da palavra de Deus. Se alimente. E eu tenho certeza que a sua força, o seu ânimo será revigorado. É o Senhor que te sustenta. A alegria vem dele. Então, não invista. É bom nós nos conhecermos. O autoconhecimento é bom, né? Nós precisamos sim cuidar
de nós mesmos. Mas não fique mergulhada no passado. É muito importante trazermos à consciência fatos que nos entristeceram, que marcaram a nossa vida, mas não deixe isso guiar a sua vida no presente para o futuro, não. É bom trazer a consciência para entender o porquê e resolver isso. E não ficar no passado ou ficar vivendo do passado. Nem do passado, nem do futuro. Basta cada dia o seu mal. Então, sim, busque o autoconhecimento. Desenvolva. Mas, primeiro, busque Deus. Busque Deus, seja Ele a sua prioridade. Amém? Eu tenho certeza que o Senhor ele vai renovar as suas forças. Se o Senhor cuida de pardais, quem dirá de você? Você é amada, muito amada. Que o Senhor renove as suas forças, que a alegria, o ânimo de Cristo seja manifesto sobre a sua vida. Amém?